Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo aqui de análise de mercado, como de costume, né? Hoje eu quero trazer algumas notícias que eu acho que foram bem interessantes aí, que passaram na semana, alguns dados macroeconômicos, né? Alguns gráficos também. Desde já eu peço, se inscreva no canal, deixa um like aí, ativa o sininho, comenta aí nesse vídeo, sei lá, um emoji ou um ponto, qualquer coisa, só para o YouTube saber, né, que é relevante esse conteúdo e possa alcançar mais pessoas. E é isso, pessoal, sem enrolação, bora começar aí o vídeo. Bom, primeiramente eu quero falar um pouco sobre algumas notícias, né, bem interessantes que eu vi essa semana, que é um fundo de pensão da Coreia. Ele vem comprando ativos da Coinbase, né? Eu achei bem interessante pelo valor, pela quantia como um todo, né? E a gente sabe que de alguma forma, né, esses valores eles são convertidos para o mercado cripto, né? E o outro é o ETF de Ethereum, que foi solicitado tanto pela BlackRock quanto pela Fidelity, né? Aqui a notícia do fundo de pensão, né? O Serviço Nacional de Pensão da Coreia do Sul, um dos maiores fundos de pensão do mundo, né, investiu 20 milhões de dólares na Coinbase no terceiro trimestre de 2023. Aqui na reportagem, né, eles falam que o Serviço Nacional de Pensão da Coreia, eles compraram cerca de 280 mil ações e foi mais ou menos, né, eles tiveram um ganho, né, nesse terceiro trimestre de 39% do valor da compra deles. O que eu acho interessante dessa notícia, né, pessoal? A gente pode ver que um fundo de pensão comprou uma empresa que é de criptoativos, né, que a Coinbase é listada na bolsa, né, mas ela é uma corretora, ela é uma empresa de cripto. E a gente pode ver que um fundo de pensão, ele está se expondo aos pouquinhos nessa volatilidade, de certa forma, não está comprando cripto diretamente, mas é uma empresa de fundo de pensão, né, que tem, milhões de dólares sob gestão, comprando uma empresa de cripto. Então, acho que isso é o primeiro passo, assim, para que outros fundos de pensão comecem, né, a comprar de fato criptos. Isso aqui pode ser o primeiro passo para aderir, né, as outras empresas, outros fundos entendam, né, que a criptoativos, empresas relacionadas ao mundo cripto, são bons ativos para se exporem, né. Então, isso eu achei bem interessante, bem relevante. A segunda notícia é sobre o ETF, né? A Fidelity, ela tem 4,5 trilhões de dólares sob gestão, né? Ela fez uma solicitação de um ETF de Ethereum, né? E foi apresentado, né, a SEC, né, esse documento no dia 17, na sexta-feira agora, e foi logo após a BlackRock também fazer essa solicitação, né. Aqui a gente pode ver que a BlackRock ela fez isso no dia 16, então a gente já pode ver que tanto a BlackRock quanto a Fidelity já tem seu pedido de ETF de Bitcoin e agora estão em busca, né, da aprovação do ETF de Ethereum. E a justificativa, né, que tanto a Fidelity quanto a BlackRock eles tiveram é que os investidores de varejo dos Estados Unidos não tinham um veículo regulamentado e negociado em bolsa dos Estados Unidos para obter exposição em Ethereum. Então, essa é uma opção, né, para que eles possam se expor a isso. Então, como um todo, né, a gente pode ver que o mercado cripto ele está aos poucos tendo uma estrutura ali para receber o capital dos institucionais, dos fundos de pensão, e isso vai fazer com que os ativos eles possam crescer muito mais, eles possam ter uma expansão de valor muito maior. Passando pelas notícias, eu quero trazer aqui alguns pontos sobre os dados econômicos, né? Essa semana saiu o CPI e também os pedidos iniciais por seguro-desemprego. A gente pode ver aqui que os pedidos iniciais eles vieram acima do esperado. Significa que mais pessoas estão tendo problemas financeiros, né? E tem que fazer ali, pedir, né, um dinheiro para o governo ou iniciar ali com o pedido de seguro-desemprego. Isso é algo desinflacionário, isso é bom. Isso indica que a taxa de juros, eu já venho comentando isso há muito tempo, né, aqui no canal. A taxa de juros alta, aos pouquinhos está minando a economia e com isso o Fed não precisa aumentar a taxa de juros. É um sinal para o Fed, né? Olha, do jeito que tá, aos pouquinhos a gente tá abaixando ali a inflação, a gente tá tendo uma contração econômica sem quebrar o país. E os dados do CPI, né, a gente pode ver aqui que eles vieram um pouquinho fora do esperado, né, veio 4%. Ainda é longe do que o Fed quer, eles querem 2%, né, de inflação, ainda está em 4%, então tem um grande caminho aí pela frente. Eu acho que o corte da taxa de juros vai ser algo que vai demorar um pouquinho aí, pelo menos uns 6 meses, para que tenha, né, aquele efeito esperado e eles possam, né, começar a ter cortes, e aí dessa forma a gente pode saber, né, na economia americana, um soft landing, como sempre que eles estão dizendo já faz um tempo, né, no mercado americano e também nos veículos de notícia lá dos Estados Unidos, né, que o soft landing ele é o esperado, é o que o Fed sempre tentou buscar desde o início, né, acho que foi em março de 22 que eles começaram a aumentar a taxa de juros, então desde lá, esse é o plano e aparentemente vem dando certo, tudo indica que teremos um soft landing, né,
Não vou descartar a possibilidade de recessão, não vou também descartar a possibilidade de algum crash, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que esperar, né? Se algum banco quebra, se alguma corretora quebra, enfim, algum escândalo. Ano que vem é ano de eleição, então eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, mas o que a gente consegue ver por agora é que a taxa de juros em 5,5%, ela tem tido seus resultados, né? Ela vem fazendo o seu papel e isso indica que não é necessário aumentar a taxa de juros porque os dados econômicos estão mostrando uma certa fraqueza, uma certa contração e isso é um bom sinal para o Fed. Agora vamos falar de gráficos, que é o que eu mais gosto de analisar, o que eu mais gosto de acompanhar, né? Falar um pouquinho do gráfico do Bitcoin primeiro. Tem algumas altcoins que eu estou olhando também, mas vamos falar principalmente desses aqui, que eu acho que é os mais importantes. Para o Bitcoin a gente pode ver aqui que ele se segurou, né, nessa região de resistência que eu havia comentado no último vídeo, né, nos 37.800, mais ou menos essa faixa. E ele está em um canal lateral, como a gente pode ver aqui, né? Desde o dia 10, a gente está em um canal lateral. E é muito normal, a gente pode ver que teve um grande movimento de alta desde o dia 15, 16 de outubro ali. E agora ele está em um movimento lateral. A gente pode ver aqui que logo quando houve esse movimento de alta no dia 15, ele começou a lateralizar lá pro dia 24, né? Ele ficou um pouquinho lateral aqui e depois ele rompeu, né, esse triângulo simétrico. Isso aqui foi um padrão gráfico, né, de flâmula. E ele continua subindo e agora ele está lateralizando. É muito comum isso, né? A gente pode ver que o Bitcoin já estava numa região de sobrecompra muito forte aqui no RSI, né? Então o comum é ele ter uma certa correção, né? Além disso, né, a gente pode ver que aqui o Bitcoin ele está dando um padrão bearish, né? Que é o RSI, ele está fazendo topos e fundos descendentes, enquanto no preço a gente está vendo que ele está fazendo um padrão de topos e fundos ascendentes, né? Então isso é uma divergência bearish, indica que pode haver uma correção logo menos, né? No RSI também ele está próximo da região 50, em uma tendência de alta, né? Para que ele continue se valorizando, ele precisa segurar acima da região 50 aqui do RSI, né? Se a gente olhar num gráfico de 4 horas, que é um gráfico muito bom para a gente acompanhar, né, recuos, pontos bons de compra numa tendência de alta, a gente pode ver que ele deu uma entrada aqui no dia 14. Esse foi um momento muito bom para se comprar Bitcoin, né, nessa tendência de alta, porque deixa eu tirar esse canal aqui. No dia 14, né, a gente pode ver que o RSI, ele estava em uma região bem interessante aqui de sobrevenda. Então, aqui foi um bom momento para se comprar. E o que acontece, né? Dois locais muito bons, né? Uma tendência de alta muito forte a partir da região 50, né? Como a gente pode ter aqui no gráfico aqui atrás, né? O Bitcoin, ele fez um movimento bem forte de alta e ele veio recuando até o RSI chegou aqui na região 50, que foi nos 34.200. Foi o melhor ponto de compra, né? O RSI indicou isso pra gente. E agora ele deu essa entrada também aqui no dia 14 de novembro. O que aconteceu? Ele fez um movimento forte de baixa, um forte de alta. Isso aqui é uma liquidação provavelmente de pessoas que estavam alavancadas e agora ele está lateralizando, né? O natural era que o Bitcoin ele pudesse dar uma recuada, né? Chegar aqui na região de 32 mil. Deixa eu voltar para o gráfico diário. Que é uma região, né, de resistência que foi rompida. Então agora ela tem que servir como um suporte. Coincidentemente é onde a média de 8 tá. Então o ideal era que o Bitcoin ele pudesse fazer um recuo, um movimento parecido com isso aqui, né? Ele ficasse lateral um pouco aqui, perdesse aqui, viesse testar, lateralizasse aqui e continuasse subindo. Esse é o ideal, né? Para que a tendência de alta do Bitcoin ela possa continuar. Caso ele perca, né, esse suporte dos 32, ele teria testar os 28 e por fim os 25. Essas são faixas de resistências antigas, né, que hoje servem como suportes. Agora vamos falar do gráfico do SP500. Esse gráfico me surpreendeu bastante. Esse daqui foi algo que eu havia comentado, né, que ele estava algumas semanas atrás, que ele estava perdendo essa linha de tendência de alta aqui atrás, que estava vindo desde, vamos dar uma olhada, outubro de 2022. Ele havia perdido de uma forma momentânea essa linha de tendência de alta e ele voltou com muita força. Ele varou a média de 8, fez um pivô, né? A gente pode ver um desenho bem claro aqui de um pivô, né? Que ele subiu com força, fez um pivô e agora subiu com força e está lateralizando. O que a gente pode esperar, né? Ele cortou essa linha de tendência de baixa também, que estava desde o dia 27 de julho.
Então, o que a gente pode esperar, né? Olhando para o RSI e olhando para o preço. No RSI, a gente tem aqui uma região muito forte de sobrecompra. E no gráfico, né, a gente pode ver que isso aqui é uma região de resistência, essa faixa que o gráfico do S&P 500 se encontra, né? Aqui atrás a gente pode ver, né, que no dia 1 de setembro e depois no dia 15 de setembro, isso aqui, essa faixa, né, de 4.500 pontos foi uma região de resistência. E ainda, né, a gente pode ver que o S&P 500 ele está fazendo um topo mais baixo que o topo anterior, que foi de julho desse ano, que é aqui atrás, né? A gente pode ver que está fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. O que isso indica pra gente, pessoal? Que pode estar tendo um movimento, né, de alta de curto prazo no S&P 500, né? Só que pode ser só um pullback para o preço continuar caindo. Para que continue a tendência de alta, né, o S&P 500 ele não poderia perder a região dos 4.300 pontos, que é essa região aqui. Exatamente aqui, ó. Ele não poderia perder essa região. Ele teria que vir corrigir, né, vir para cá e se segurar aqui em cima para continuar subindo. Ele não poderia entrar, né, nessa linha de tendência de baixa aqui que eu tracei, né? Ele teria que se manter acima dela para continuar nessa tendência de alta. E o RSI, ele faria um movimento parecido com isso, né? Aqui a gente pode ver, ele teria que segurar aqui acima da região 50 e voltar a subir. Por quê, pessoal? Caso ele perca essas regiões de suporte, caso ele entre nessa faixa ali do RSI, isso indicaria que está perdendo força nessa tendência de alta. E aí ele iria reverter. Então a gente tem que ficar esperto nesses dois pontos, né? Ele não perder essa região de suporte, não entrar, né, abaixo, né, desse nível do RSI para que ele continue com alta. E com isso, né, obviamente, ativos da bolsa irão continuar se valorizando. E por que eu falo tanto das S&P 500 também, né? A gente pode ver que tem uma correlação. Às vezes em alguns períodos do ano ele perde essa correlação, né? Mas a maior parte do ano a gente pode ver que ele tem uma correlação com o Bitcoin. Então é sempre bom acompanhar para a gente tentar entender, né? Tentar prever se o Bitcoin ele vai cair ou vai subir mediante os movimentos do S&P 500. Às vezes a gente consegue ter esse tipo de correlação e consegue prever alguns movimentos. O próximo gráfico, pessoal, que eu quero falar é do total de mercado. Esse aqui tem um grau de importância muito maior para a gente, né? Bom, a gente pode ver que o total de mercado cripto ele saiu de uma região de resistência, né, que é o topo desse canal, que ele tinha desde 2022, desde o final de 22, desde o meio de 2022 ele estava dentro desse canal, né, e a gente pode ver que ele chegou próximo aqui da região de resistência, que é do 1.4 tri de dólar, e ele tá lateral, né. Como eu falei, é muito comum depois de um movimento muito forte de alta, né? Foram dias aqui de alta no total de mercado, desde a metade de outubro ele não parou de subir e agora ele está lateralizando, né? Só que a gente tem que também observar pontos bearish ou pontos de reversão aqui no gráfico, que a gente pode ver, né, que ele está lateralizando, ele está em um canal, né, no preço, é bem nítido isso. Deixa eu pegar aqui retângulo. Ele está em um canal lateral. Ele está respeitando esse canal, muito normal, foi um movimento de alta muito forte que a gente viu aqui, né? E deixa eu pegar aqui, linha de tendência, né? Aqui foi um movimento bem alto, de alta, né? Foi quase vertical. Só que a gente tem que observar o seguinte, para que continue, né, essa tendência de alta, o total de mercado cripto, ele tem que fazer o seguinte, ele não pode perder a faixa dos 1.30, ele tem que se manter acima dessa região, e no RSI ele não pode perder a região 50, né, o mais tardar é ele chegar na região 30 ali e voltar a subir. Caso ele perca esses pontos, né, e ele entre de novo nesse canal lateral que está aqui desde o meio do ano passado, né, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vamos lá. Aqui, né? Como vocês podem, desde a metade do ano passado, né? Vamos ver. 17 de julho, mais ou menos. Então, de julho do ano passado pra cá, ele tá nesse canal lateral que ele rompeu só agora. Então, caso ele entre nesse canal, ele tem que manter, né, acima desses pontos que eram resistências e agora são suporte. Que no caso é a faixa de 1.2 trilhões, né? Que foi usada várias vezes como resistência, então ele tem que se manter acima dessa faixa. A próxima região de suporte, né, é em 1.11 trilhões. Então a gente tem essas regiões aí de suporte, né,
E por que eu tô falando disso, né? O mercado natural, a gente vê ele recuar. A gente viu 15 dias de alta forte aí, e agora a gente está lateralizando. O comum é uma breve correção natural para que o preço continue subindo. A gente continua em tendência de alta, né? Mas o importante é a gente identificar pontos de suporte para que a gente possa comprar quando esses pontos de suporte forem testados, né? Eu acho que seriam os melhores pontos de compra para vários ativos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Matic, Link, enfim. Então, quando a gente vê isso, né, no total de mercado, esse recuo, isso recai sobre as criptos. Então, por isso que eu olho tanto esse gráfico. Ele tem uma correlação muito direta, né, com correções ou até mesmo tendências fortes de alta em muitos criptoativos, quiçá todos, né. E agora, rapaziada, eu quero falar um pouco sobre o DXY, que é o dólar, e também vou falar dos bonds. O DXY, né, ele perdeu uma região de suporte, que é a faixa dos 105 mil pontos, né. Ele estava em um canal de baixa. Esse canal foi perdido, então a gente pode ver aqui certinho que ele dobrou o canal, né? Esse canal de baixa. E ele está segurando na metade desse canal. O que a gente tem que observar, tá? Muito importante isso. Eu já coloquei aqui regiões de suporte e resistências, né? Só que é muito interessante que a gente observe o seguinte. No RSI, ele já está apontando uma região de sobrevenda muito forte. Então, provavelmente, essa queda do dólar está próximo de acabar. E com isso a gente pode ver o dólar se valorizando à frente de outros ativos, como criptos, ações, até mesmo o câmbio, né? Ele está em uma região aqui que não tem muitos suportes próximos, né? A gente pode até dizer que 102 mil pontos é a próxima faixa de suporte, né? Então a gente poderia ver um movimento de queda até essa região. Então a gente poderia ver, né, ele fazendo mais ou menos esse movimento e se segurando, né? Só que ainda tem outras faixas que ele pode segurar aqui. Eu acredito muito mais, né, que a base desse canal de baixa que está aqui vai servir como suporte. Então, até 103 mil pontos ali, acho que o DXY poderia segurar, tá? Antes de chegar aqui nos 102 mil pontos, que é a outra região de suporte que havia sido usada, né? Era uma resistência, né? Que agora se tornou um suporte após o rompimento. E foi usado aqui atrás como um pivô. Então, o que a gente tem que observar no DXY, né? Ele está próximo de voltar a ter movimentos de alta. É o fim desse movimento corretivo de baixa, ao meu ver. Então, temos que observar, tem que ser olhado com muita cautela antes de você sair comprando grandes quantias em criptos, porque você pode ver seu ativo se desvalorizar bastante, né, com a valorização do dólar. Os bonds é algo que também está me preocupando um pouquinho, né? Os de 10 anos, né? A gente pode ver que eu tinha traçado esse movimento, né, na semana passada, foi retrasada. Isso na semana retrasada, no começo do mês de novembro. Ele fez um pivô abaixo da média de 8. Vou até apagar ele aqui para ficar mais claro, né? Ele fez um pivô abaixo da média de 8. Subiu, a média de 8 foi usada como resistência, né? E ele fez esse candle de baixa gigantesco aqui. Foi quase 5%, foi 4,11% de queda em um dia só. E agora ele está lateralizando aqui, né? Aqui a gente pode ver que tem uma região de suporte nos 4,3, que é um topo anterior, né? Então a tendência, né, é de que os juros de 10 anos eles se segurem aqui mais ou menos. No RSI, vou apagar aqui, a gente já pode ver que ele está em zona de sobrevenda, né? Mas ele pode cair e ir até a região 30 mais ou menos, e se segurar aqui para voltar a subir, né? Tem que ter cuidado. Isso aqui pode estar indicando, né, só um pullback para o preço continuar subindo. Então a gente não pode já estourar fogos e achar que é bull market. Tem muitos fatores que devem ser levados em consideração, né? Principalmente a questão do dólar, a questão dos juros, né? Se eles voltarem a se valorizar, criptos vão sofrer. É inevitável isso, né? Algumas notícias, acho que do mercado cripto que podem fazer com que haja esse descolamento, essa correlação, é a questão dos ETFs de Bitcoin e de Ethereum, né? Se forem aprovados, a gente pode ver uma valorização muito grande das criptos mediante a bonds, a DXY, enfim. Eles vão descolar e vão seguir subindo forte sem parar. Eu tinha postado no meu Twitter já, né, sobre a questão dos ETFs e tudo mais, e principalmente a data, né. Eu quero pegar aqui, qual é aqui, ó, é exatamente isso aqui. Então aqui tá as datas, né, então a primeira deadline é o dia 17/11, né, já passou e não foi aprovado.
os ETFs, né, que haviam ali. E o próximo vai ser no dia 21, agora terça-feira. Ainda esse ano podemos ver, né, a aprovação dos ETFs e isso vai fazer com que os ativos se valorizem. Caso contrário, é só em 2024. Então, se terça-feira agora não for aprovado, é só em 2024 que a gente vai ver algum ETF sendo aprovado, provavelmente. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, pessoal, é a carteira do canal, né. A gente pode ver aqui, né, vou colocar no gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente pode ver, né, que desde o começo da carteira a gente teve só prejuízo, né? A gente começou em agosto e agora no mês de outubro que começou a ter um lucro violento, né? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? O DCA ele funciona. Você só tem que saber usar ele de uma forma inteligente. Aqui as alocações a gente pode ver, né, que o meu preço médio em Matic está cerca de 58 centavos de dólar. Em Ethereum tá 1.761, em Bitcoin tá 30.600 e Chainlink, né, que foi a última que eu adicionei aqui na carteira, ela tá em 15.26. Eu tô fazendo quantias bem pequenas, tá? Isso aqui é uma forma de mostrar para vocês, né, na prática, né, e também de uma forma educativa, como aplicar o DCA, como você investir de uma forma segura, tendo gerenciamento de risco, potencializando seus lucros, enfim. Então, o que eu quero mostrar aqui não é que eu estou ganhando dinheiro, é sim, de uma forma didática, mostrar como você investir e se expor ao mercado cripto de uma forma segura, de uma forma que você vai ter retorno, né? Isso aqui é só uma amostra do que o mercado ele vai mostrar pra gente, né? Essa alta que a gente teve nesses últimos 15 dias, é só uma amostra do que é o bull market. Isso, pô, o bull market é muito maior, a gente vê altas de 100% toda semana. Então, não esperem um preço, tá muito caro, não sei, não acho interessante me expor agora. Pô, não espera, cara. Compre, sempre compre um pouco, se exponha um pouco e tenha caixa para que quando caia você se exponha muito mais, né? A gente pode ver que os gráficos mostram que a gente pode ter correções aí de 20, 30%, enfim. Então, é por isso que é importante você ter caixa, para você melhorar seu preço médio sempre que ele cai e entre em regiões de sobrevenda. E não se expor é pior ainda, cara. Se você ficar esperando um preço certo, quando chegar nesse preço você não vai comprar, você vai ficar com medo, você vai achar que vai cair muito mais e vai perder a oportunidade. Então, o DCA acho que é a estratégia mais interessante, assim, é que mais dá lucro no longo prazo. E é o que mais, pelo menos pra mim, funciona pra me deixar dormir em paz sem ficar maluco achando que o preço vai cair ou vai subir, enfim. Bom, pessoal, é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos ao mercado, né? A gente pode estar vendo aí nessas próximas semanas um movimento corretivo. Temos que ficar espertos, comprar, né, de forma fracionada quando ficar ali em regiões de sobrevenda, no gráfico de 4 horas e no gráfico diário, para que a gente possa acumular, né, na melhor região e consiga fazer um melhor preço médio. Não caiam no FOMO, não se desesperem, não saiam pedindo dinheiro emprestado, fazendo empréstimo, enfim. Vai com calma, não precisa se desesperar. A alta do bull market nem começou ainda. Então a gente tem que pegar, tem que se expor aos pouquinhos, tudo mais, mas de uma forma consciente, sem desespero, sem afobação, para não fazer cagada, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like, não vacila. Agora é a melhor oportunidade para você estar exposto no mercado cripto. Então, não deixe de comprar semanalmente, ou quinzenalmente, ou sei lá, mensalmente, enfim. Faça suas compras, monte sua estratégia, faça suas compras e siga ela. Arrisque, independente se você acha que o preço vai cair muito ou não, né? Tenha isso em mente para que você possa colher esses frutos no futuro, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, pessoal.